A percepção de que o direito de voto é importante, é fundamental sim, mas os mecanismos devem e têm que ser aperfeiçoados. O OAB tem um papel fundamental na aprovação da lei da captação do sufrágio e, mais recentemente, na aprovação e na defesa da aplicação imediata da lei da ficha limpa. É gratificante para o Ministério Público Eleitoral poder estar hoje aqui num evento patrocinado por uma entidade que tem uma folha de serviços tão brilhante à democracia brasileira. Parabéns ao Dr. Márcio pela organização e ao Dr. Márcio pela palestra. Senhores candidatos, eu peço permissão à mesa para me dirigir em primeiro momento aos senhores candidatos. Esse é o primeiro evento em que há a reunião, esse contato mais próximo entre os candidatos ao pleito de 2012, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral. Creio que será o primeiro de vários. É a nossa expectativa que nós nos encontremos várias vezes até a data do pleito. Exatamente porque todos nós somos partícipes, e eu tenho a convicção, todos nós temos o mesmo objetivo. Independente da coloração partidária, independente da competição entre os grupos em disputa nessa eleição, mas há um objetivo comum que é partilhado pelo nosso eleitor e pela nossa sociedade, de que nós possamos chegar ao final desse processo com um resultado legítimo, um resultado limpo, que a vontade do eleitor seja verdadeiramente manifestada nas urnas em outubro. Nesse sentido, como é positivo que esse evento, com a presença maciça dos senhores candidatos, seja transmitido a todos os eleitores dos 3 municípios que compõem a nossa zona eleitoral pela Rádio Difusora. Parabenizo a rádio, parabenizo o Rogério Pereira, comunicador, e os seus diretores por essa iniciativa. Infelizmente, não são todos os veículos de comunicação que demonstram esse compromisso social com a eleição, mas a Rádio Difusora prova, no início do processo eleitoral, o seu compromisso com uma eleição justa, uma eleição limpa. Senhores candidatos, eu gostaria de esclarecer em um primeiro momento, complementando o que o Dr. Márcio Vicari disse, o papel do Ministério Público nessa eleição. O Ministério Público tem a atribuição, o papel constitucional de fiscalizar a aplicação das leis eleitorais durante o processo. Eu recebi um bilhete aqui, eu troquei o nome do comunicador e quase faço uma propaganda eleitoral indevida aqui, presidente. O promotor eleitoral vai ser o primeiro a ser autuado, candidato ao projeto de presidente. Troquei o nome do comunicador com o nome do candidato, Rogério Ramos. Parabéns pela condução dos trabalhos até aqui, como parabenizo o candidato Rogério Pereira, aqui presente, e os demais candidatos, candidato Humberto, os demais candidatos das outras cidades aqui presentes também. Espero que não me representem aí por esse lado. Senhores candidatos, o papel do Ministério Público na fiscalização da eleição começou agora no início de julho, com acompanhamento dos processos de registro, continua até outubro com a fiscalização da propaganda eleitoral e culmina, mas não se encerra na data do pleito. O doutor Fogaça disse muito bem, o Ministério Público tem a atribuição de iniciar alguns processos contra os possíveis infratores da legislação eleitoral. No entanto, nos é impossível deter o conhecimento de tudo o que ocorre na nossa zona eleitoral, até porque talvez seja, se não a maior zona eleitoral em termos de extensão do Estado, uma das maiores. É impossível que nós possamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fiscalizando as eleições, o que dá ao eleitor, ouvinte, e a cada um dos senhores um papel importantíssimo, que é o de trazer ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral eventuais infrações à legislação eleitoral. O que nos traz um novo ponto que eu gostaria de esclarecer. A Justiça Eleitoral, na sua primeira instância, ela não tem quadros próprios. Ela se vale dos juízes e dos promotores da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual. O juiz eleitoral da 28ª Zona, os senhores conhecem, o Dr. Ronaldo Denardi, é o juiz da 2ª Vara da comarca, eu sou o promotor que atua aqui no fórum, na 2ª Promotoria.
No Ministério Público, a participação eleitoral dos promotores ela se dá por um mandato de 2 anos. Eu seguirei como promotor eleitoral até janeiro de 2013, quando meu colega irá me substituir nessa função. Portanto, é possível que vários dos senhores aqui presentes, vários dos candidatos que nos ouvem, que não puderam comparecer, já tenham, de alguma forma, mantido contato com o Ministério Público antes da eleição. Talvez alguns dos senhores já tenham apresentado denúncias à Promotoria de Justiça, talvez alguns dos senhores já tenham sido ouvidos pela Promotoria, ou, eventualmente, talvez alguns dos senhores figurem em processos movidos pela Promotoria, ou tenham parentes, amigos ou correligionários que figurem em ações assim. Eu quero expressar aos senhores aqui que isso, no que toca à atuação do Ministério Público na seara eleitoral, não significa mais nada. O Ministério Público vai atribuir a cada um dos senhores um tratamento igual que os senhores merecem como participantes desse pleno. Se eventualmente a Promotoria de Justiça e o partido, amigos ou pessoas vinculadas aos senhores estão envolvidos em demandas que correm no fórum, isso não significa que a Promotoria Eleitoral vai lhes atribuir um tratamento diferente. Portanto, senhores candidatos, sintam-se à vontade em visitar o Ministério Público, em buscar a orientação do Ministério Público Eleitoral, em trazer ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral denúncias, comunicação de fatos e tudo mais que importe ao bom andamento dessa eleição. O Ministério Público Eleitoral não poderia ser diferente, não vai fazer distinção de quem quer que seja nesse pleito. Os atores principais desse belo teatro que é a eleição, que são os candidatos, os partidos, os membros da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, mas vincula a todos nós. Né? Nós todos sabemos que não se faz uma campanha, ninguém faz uma campanha sozinho. No sistema brasileiro, todos os candidatos são vinculados a partidos políticos, não há candidaturas avulsas no Brasil. É preciso estar vinculado a um partido e os vereadores todos vão ser eleitos não com os seus votos, mas com os votos das suas legendas. Eles são eleitos pelo sistema proporcional, não pelo sistema majoritário. Isso indica que é preciso ter uma quantidade de votos para o partido, para a legenda que dê suporte à eleição, calculados os quocientes eleitoral e partidário a partir do número de vagas disponíveis e o número de votos atribuídos àquela legenda, partido ou coligação. Isso significa que todos nós estamos vinculados no processo e as sanções, e essa observação que é muito oportuna e necessária mesmo de se destacar, as sanções elas não são dirigidas apenas aos candidatos. Obviamente, há sanções que são típicas dos candidatos. Ninguém vai caçar registro de candidatura ou caçar diploma de quem não seja candidato ou de quem não tenha sido diplomado, obviamente. Mas a lei eleitoral prevê outras formas de sanção, como, por exemplo, as multas para o caso de captação ilícita de sufrágio ou de captação de financiamento de campanha e também de condutas vedadas. Para todas, a lei prevê multas. E agora, até com a extensão dada pela lei da ficha limpa, a pena de inelegibilidade. Eu posso não ser candidato nesse momento. Eu sou cabo eleitoral de um candidato, mas eu tenho pretensão de ser candidato daqui a 4 anos. E se eu pratico o ato ilícito agora, e esse ato é reconhecido, eu fico inelegível por 8. São 2 eleições que eu não vou poder participar, além desta. São 2 eleições para frente. É importante, portanto, destacar que todos nós somos partícipes desse processo, mesmo aquele que é um eleitor que não tem vinculação partidária, artifícios que maculem a sua escolha. Quem presta um serviço pode continuar prestando serviço, não há problema, não deve continuar prestando serviço. O que não pode fazer é praticar qualquer ato concernente ao seu serviço fora da lei. Quer prestar serviço a um candidato? Não há problema.
Mas essa prestação de serviço ao candidato, ela precisa ser contratada regularmente. Ela precisa ser paga regularmente, com valores que transitam pela conta bancária específica. Ela precisa ser feita mediante contraprestação do recibo eleitoral específico. É tão severa essa regulamentação do gasto de campanha que mesmo um candidato que usa seu próprio bem pessoal para a campanha, e o exemplo mais frequente, mais corriqueiro que nós tínhamos no tribunal era o uso do veículo próprio para fazer a campanha, mesmo o uso do veículo próprio há de ser documentado como uma doação. E muitos candidatos, logo que isso veio com a reforma, uma das mini-reformas eleitorais, que foi a de 2006, que passou a exigir a conta bancária específica, com mudança de valores lá, mediante o recibo eleitoral, muitos candidatos tiveram as suas contas glosadas porque não compreenderam, e é fácil entender isso, não compreenderam que precisavam doar para si próprios o uso do carro, que é seu mesmo. Ou utilizar o carro da esposa ou o carro do filho para fazer a campanha, e que isso precisava ficar, para fins de documentação e de prestação de contas, demonstrado como uma doação, um empréstimo, uma doação do veículo. Então, a prestação de serviços é plenamente possível, não há problema algum que seja realizada, desde que, obviamente, ela não seja realizada em desconformidade com a lei. Em particular, em relação a transporte de eleitores, é preciso também ter um cuidado especial, porque no dia da eleição, o transporte de eleitores constitui um crime. O transporte de eleitores, a não ser aquela carona desinteressada. E no dia da eleição, a gente presume os interesses. A não ser a carona desinteressada, o transporte de eleitores constitui um crime, e é um crime bastante grave, com pena bem alta, consideravelmente alta. De meios de comunicação, a internet como Facebook, Orkut, blogs, a respeito dos candidatos, até que ponto a opinião pública deverá ser limitada. E o candidato poderá responder às perguntas dos internautas através de comentários e meios de comunicação na internet? Essa propaganda feita na internet, ela é novidade para nós, né? Com essa amplitude, com essa facilidade de acesso. Porque até há alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, só tinha acesso a poder divulgar coisas na internet quem tivesse um site pessoal seu e tivesse alguma noção de tecnologia de informação que possibilitasse escrever na internet e postar coisas na internet, colocá-las, publicá-las na internet. Hoje qualquer pessoa faz isso com essas cadeias sociais, essas redes sociais. Qualquer pessoa tem condições de expressar de maneira muito livre a sua opinião. E a lei eleitoral previu algumas regras a respeito de propaganda eleitoral na internet, inclusive em relação às redes sociais, mas basicamente os dois princípios, eu vou obviamente sintetizar aqui. Basicamente, os dois princípios que norteiam a propaganda eleitoral na internet, e não só na internet, mas na internet, são o princípio da liberdade de expressão e o princípio da responsabilidade pelas ofensas, ou pelas inverdades. Inverdade manifesta e ofensa. Todos nós temos liberdade plena, guardadas as restrições legais, de manifestar as nossas opiniões. Eu tenho até esses dias, lendo um artigo a respeito desse assunto, me deparei com um acórdão de que eu fui relator no tribunal e que eu dizia isso. A liberdade de expressão e a liberdade de manifestação é amplíssima. Mas durante o período eleitoral ela ganha algumas limitações. Sempre há, os direitos constitucionais são sempre, os fundamentais são sempre amplos, mas nunca absolutos. Eles sempre têm algumas restrições em relação a outros direitos que não vou dizer que se opõem, mas que se tocam com eles. Em relação à manifestação de campanha, é claro que todos nós temos o direito de manifestarmos as nossas preferências, seja no blog, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Orkut, seja em qualquer rede social, ou seja até no próprio dia da eleição. É tão forte esse princípio que no próprio dia da eleição
o eleitor pode comparecer à sessão eleitoral com uma camiseta, com um botão, com uma bandeira do seu candidato para expressar que aquela é a sua preferência, sem influenciar, sem querer forçar influência a outros eleitores. Daí nós já vamos lá no crime de propaganda eleitoral indevida na direção da população. Então isso é possível. O candidato pode comentar? Sim, pode comentar. O que não pode é o candidato utilizar a rede social contra a vontade do eleitor. Por isso que, por exemplo, no Twitter, no primeiro momento, o TSE não permitiu, tendia a não permitir o uso do Twitter pelos candidatos. Mas o Twitter é uma rede social pela qual eu só acompanho aquilo que eu quero acompanhar. Eu só sigo, para usar a expressão do Twitter, eu só sigo quem eu quero seguir. Então eu só vejo as notícias postadas por quem eu quero ver. E mais, posso bloquear ainda pessoas que eu não quero que vejam as minhas postagens. E por isso o TSE acabou evoluindo para permitir a utilização desse tipo de instrumento, desde que, obviamente, limitado a quem voluntariamente quer seguir. A ideia geral aí é que o eleitor não pode ser forçado a receber uma propaganda contra a sua vontade. Ele tem de ter o direito de poder optar. E é por isso que a propaganda no rádio e na TV, a propaganda eleitoral gratuita, dita gratuita, no rádio e na TV, são tão regulamentadas, e a propaganda fora do rádio e da TV tem uma regulamentação bem menor. Seja porque rádio e TV são concessões públicas, seja também porque em ambas a introjeção da publicidade para o eleitor é muito mais forte do que num jornal ou do que num comício. Qualquer um de nós está com o rádio ligado dentro de casa, ou com a TV ligada, e aí a influência da propaganda é muito maior. O candidato pode comentar, ele pode usar a rede social, desde que ele se limite a fazê-lo dentro a sua relação de amigos que voluntariamente optou por participar disso. É importante essa pergunta que temos legitimidade para promover as ações. Mas a OAB tem feito já nas últimas eleições, nos últimos anos, uma campanha sempre de respeito à liberdade do voto, inclusive para proscrição da compra de voto, com um lema que já se tornou corriqueiro para nós: o voto tem preço, o voto não tem preço, tem consequência. E nós recebemos denúncias para encaminhar ao Ministério Público, porque é o Ministério Público que tem essa legitimidade, é ele que faz esse... O Ministério Público faz um papel muito importante, porque ele faz o tempero das denúncias, né? Caberá ao promotor eleitoral fazer a filtragem que aqui a doutora Sarita e o doutor Fábio fizeram em relação às nossas perguntas. O cidadão não pode fazer isso. E se ele fizer, e a Constituição não permite denúncias anônimas, se ele fizer a denúncia, ele vai ter que se identificar. O que pode acontecer é que o Ministério Público pode preservar a identidade de quem denunciou, mas ele sabe, o promotor eleitoral sabe. E o doutor Maspolino está me passando agora aqui o telefone do Ministério Público para esse tipo de veiculação de notícias para o Ministério Público tomar as providências que lhe cabível, que é o 49, código 49 3233 6010. Acredito que os eleitores, os candidatos puderam, frente a todas as colocações feitas pelas partes, as dúvidas apresentadas pelo público, absorver um conteúdo bastante importante que vai orientá-los, dar uma luz na condução das suas campanhas, na condução da eleição. Eu gostaria de repetir apenas uma colocação feita pelo Dr. Márcio Becker, bastante contundente, e que é dirigida ao eleitor, que, para mim, pessoalmente, é o principal fiscal da lisura do certame eleitoral. O Dr. Márcio Becker falou mais ou menos nessas palavras. O eleitor que vende seu voto vale menos do que o seu próprio voto, vale menos do que o valor que ele fixou para o seu voto. Isso o eleitor tem que ter em mente, até para poder olhar com segurança para o seu filho, aquele mesmo filho que talvez vai ser levado a um posto de saúde
e por ter sido escolhido um candidato inadequado, com poucas condições morais, não vai ter um remédio que for preciso aí. Certo? Então, ao eleitor de Salzburgo, eu repito as palavras do Dr. Márcio Vicari, bastante contundentes, bastante fortes, mas muito autoritárias. Eu gostaria de agradecer finalmente, novamente ao OAB, pela iniciativa, à rádio, ao Rogério, ao Ministério Público, ao Dr. Hugen, e a todos os candidatos que o público não está vendo, mas nós temos uma presença quase de 100% aqui no auditório do Estado. Isso é muito importante, demonstra bastante interesse dos candidatos, demonstra que eles estão querendo saber como conduzir as suas condutas e as suas candidaturas. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das próprias colocações dos eventuais candidatos, eu fui procurado, doutor Leonardo, por um cidadão que fez um investimento caro num carro de som, comprando com um contrato certo e querendo entrar com um mandato de segurança. Mas como o advogado também é o primeiro filtro, é o primeiro julgador da questão, se eu digo isso, digo não, isso aí foi uma decisão, não é da lei, mas foi uma decisão tomada pelos partidos aos quais deve submeter. Eu também entendo que o carro de som, em lugar de uma rota, extravia, porque o dia todo em todas as partes da cidade. Agradecer também a participação aí da OAB, através do Dr. Márcio, da iniciativa dele, e dizer também, Dr. Márcio e Dr. Mascolini, que um dos nossos indicativos profissionais da OAB é pugnar pela ordem jurídica. E é o que nós estamos cumprindo aqui, pugnando pelo aperfeiçoamento das instituições da ordem jurídica, principalmente em períodos tão turbulentos quanto uma campanha eleitoral. Dizer a todos nesse mote o que eu disse ontem em Bom Jardim, lá numa reunião de amigos, não foi comício, não foi nada, num jantar, e houve um incidente lá de, olha gente, política é que nem águas de um rio. As águas passam, mas o rio é sempre o mesmo. Não podemos, na política, e por causa da política, desvencilharmos os nossos laços pessoais porque eu voto num candidato, não voto no outro. Isso passa. E não podemos também fomentar rancores, ódios, vendidas sob o pano do certame eleitoral. Que atenderam o nosso convite e vieram até aqui prestigiar o evento. Isso foi também marcante para o seu sucesso. E a ordem, para finalizar, conclama a todos os candidatos, a todas as pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral, inclusive os eleitores, para que façamos uma eleição limpa, regrada pelo cumprimento das disposições legais. Muito obrigado. Nós, a nossa